Muito bom dia, investidores! Vamos lá para mais um dia de acompanhamento aqui das bolsas internacionais, falar um pouquinho aí do macro, do micro e também da parte de commodities, né? Commodities que mais nos interessa. Então vamos lá, dando sequência, já começamos falando aí sobre ontem, né? O que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. Ontem a gente teve a volta do feriado e basicamente a CBOT aí não reagiu como esperado, né? A gente viu 14 dias que não choveu praticamente nada. O calor lá ainda estava em temperaturas altas, ou seja, estava um clima mais quente e mais seco e a gente ainda tem muita soja e muito milho em risco, né? A expectativa é que um dia fora de negociação que as precificações viessem aí mais fortes, especialmente num dia onde a gente tinha um petróleo subindo tanto como foi ontem, né? Então, petróleo aí que passou da região dos $85, inclusive hoje, né, 86,40 aí, mesmo caindo 0,33%, acima aí dos $86 o barril. E a gente viu o óleo de soja que inclusive continua hoje nesse movimento, né, de queda, 0,46% no momento. E ele deveria sim ter sido impactado por essas questões de um dia fechado, um petróleo mais alto, questões de seca, porém não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um dia estranho para a soja, a soja em queda, fechou ali no pregão, chegando próximo do 0 a 0, mas durante o dia chegou a estar mais negativo. E a gente até fez um comentário aí durante o dia sobre essa questão. E ontem a gente teve a publicação, então, das condições das lavouras lá nos Estados Unidos. Lembrando, novamente, que estava quente, estava sem chuva e grande parcela da soja ainda não mudou de estágio, onde ela não precisa mais de recursos hídricos, onde tanto faz se chover. Tá? Grande parte ainda está necessitando, sim, de chuvas. E não foi isso que aconteceu, né? De qualquer forma, vamos falar um pouquinho antes das cotações e a gente já passa aí para essa questão mais climática e também dos resultados das verificações das lavouras. Hoje a gente tem um trigo em alta de 1,07%, trigo que o Erdogan, lá, o presidente da Turquia, fala que na possibilidade de um novo acordo lá o corredor humanitário, né, que seria lá no Mar Negro, mais um capítulo nessa novela. Eu sinceramente acho que já não faz mais sentido. A Ucrânia está vendo que não adiantou muita coisa fazer acordos com a Rússia, né? Não deu muito certo para ela. Está havendo maneiras de criar um novo corredor sem a Rússia, e a Rússia, por sua vez, está fazendo exigências que afetam ela em grande parte, né? Basicamente, a recolocação do maior negociante ali, do maior banco agrícola, por assim dizer, lá da Rússia, de volta no modelo SWIFT, né? Ou seja, que pode fazer pagamentos e recebimentos internacionais, para voltar com esse corredor. Acho difícil rolar. Por mais aí que o Erdogan esteja falando que é possível, está próximo, eu acho que cada vez mais está mais longe, na verdade, porque a gente já viu várias tentativas e basicamente a paciência da Ucrânia vai acabando, né? E a Rússia, por conta dela lá, não interferiu muito não, né? Ela segue exportando, segue participando, segue vendendo, e claro que essa questão do banco SWIFT aí ajudaria bastante a questão da Rússia, mas a princípio ela tá indo bem, né? Tá conseguindo. E a Ucrânia tá dando seu jeito, né? Tá exportando pouco, mas tá conseguindo rotas alternativas que estão mantendo aí o seu escoamento em níveis parecidos com os últimos aí do corredor humanitário, né? Para a parte de milho, a gente tem o milho subindo 0,75%, o milho que subiu ontem também, né? Chegou a subir mais ou menos essa mesma faixa. E a soja hoje reage, tá? Subindo 0,94%, apesar de o óleo estar caindo 0,48%. E a gente vê o farelo aí também subindo 0,93%. Então vamos comentar um pouquinho agora sobre as condições, né? A condição da soja veio bem pior do que o mercado esperava. O mercado esperava aí uma condição de queda dos bons excelentes de 1%. E a soja veio com uma queda de 5%, tá? Então, 4 pontos acima aí, ou abaixo no caso, né, da expectativa do mercado. Bem ruim mesmo. E percebam, né, que a gente tem 16% só na maturação. Então, semana passada a gente estava com 5%. Então, aqui aumentou em 11%, né, desses 95% aqui. Ou seja,
tem muita soja, mas muita soja ainda no estágio de formação de vagens de investimento e grão, onde ela necessita de bastante recurso hídrico para pesar o grão. E isso não está acontecendo, né? Por isso que a gente até me espanta, eu achei que essa abertura de Chicago ela viria no noturno, no caso ela viria com uma alta mais pungente para a soja devido a essa queda aí de 5%, né? Sendo bem pior do que esperado pelo mercado. Tá sim com 1%, mas eu esperava que fosse aí na casa dos 2%, mais ou menos. Acho que ainda tem espaço e a gente ainda tem um pregão regular para acontecer, né? Soja, a princípio, deve manter esse ímpeto altista, pelo menos para o pregão de hoje. Para o milho, a gente teve também pioras nas condições, piora aí de 3%. O milho também está avançado, já algumas lavouras já estão em estágio que também tanto fez, tanto faz, né? Mas ainda precisa sim de chuvas, né? E falando das chuvas, a gente pega aí do dia 29 ao dia 4, cadê chuva? Não tem chuva. Gente, não tem chuva. Ó, esse aqui é o mapa da precipitação, o acumulado aí, né, de 7 dias e não tem chuva. Tudo branco, entendeu? Então, independente aí da onde que piorou mais, né, as condições, o negócio é que tende a piorar ainda mais. Por quê? Porque ainda tem muita parcela de soja em risco, né? O clima, pelo menos em questão de temperatura, ele deu uma amenizada, tá? A gente via aí nos últimos mapas que eu mostrei que a gente tinha regiões bem mais coloridas para a parte do vermelho, né? E agora já deu uma tranquilizada, uma normalizada. Então, basicamente, o clima em termos de temperatura tá tranquilo, tá? Agora é só a questão da chuva mesmo, que falta chuva, né? A parte do calor ele ajudou a secar o solo e agora aí necessita realmente de chuvas para dar mais chance para essas estruturas que ainda não passaram de fase. Porém, quando a gente fala de perspectiva de chuva, os modelos climáticos continuam não trazendo grande coisa não. Então a gente vê que agora, antes estava mais branco o mapa, né? A gente observava, o mapa era praticamente todo branco nas regiões produtoras. Agora o Iowa ainda segue faltando bastante chuva, né? E as outras partes onde chovem, a gente pega Indiana, pega Ohio, pega Missouri, um pouco das Dakotas ali, chove, mas chove quanto? Pouquíssimo. Então, para 5 dias aí, um acumulado de 5 dias, a perspectiva é que chova 10 milímetros. É muito pouco. Então, a situação do clima lá nos Estados Unidos realmente está muito complicada, complicadíssima, tá? Voltando aqui para a parte de bolsas internacionais, a gente já comentou, né, do petróleo que segue acima dos 86 dólares, cotado agora a 86,41, mesmo com uma queda de 0,33%. Petróleo que subiu muito bem nas últimas semanas, né, muito bem mesmo, fazendo máximas aí dos últimos meses, tá? Nesses 86,39. A gente vê o minério de ferro, que ontem caiu também e hoje sobe um pouquinho, 0,12, praticamente não considera, né, no minério de ferro, que é bem volátil, 0,12 é como se não tivesse mexido nada. E no momento aí, ele está cotado a 853 yuan a tonelada. Para a parte de bolsas, a gente viu os Estados Unidos ontem fechando em queda, então a gente teve uma queda de 0,56 para Dow Jones, S&P com 0,41 de queda e a Nasdaq com apenas 0,08 de queda. Tá? Para hoje a gente tem Ásia Pacífico que fechou neutra, né? Mas o principal peso aqui foi realmente de queda, tá? Quando a gente olha para a Coreia do Sul com 0,73 e temos a Austrália caindo 0,78. Parte de China, Xangai subiu 0,12 e Hang Seng 0,03 de alta. Praticamente nada, né? China aqui movimentou, mas ficou praticamente no 0 a 0 aí. Fechou muito colado, né? E Japão fechou com uma alta de 0,08%. Um pouquinho mais alto aí, né? O Japão salvando um pouco a Ásia Pacífico. Europa, comentei ontem que lá a questão econômica segue em declínio, então as atividades lá péssimas, caindo bastante mesmo, e a gente vê uma sequência de quedas aí então para a Europa que vem em tendência aí de queda, né?
A gente tem hoje um Eurostock 50, que reúne as 50 maiores empresas lá da Europa, caindo 0,56%. Isso aqui dá um tom bem interessante para a Europa, né? Por isso que a gente acompanha. A gente vê também um destaque aí de queda para a Bolsa da Itália, a FTSE, caindo 0,8%. No geral, todas caem e quem cai mais hoje é Itália. Então a perspectiva até o princípio de onde a gente está vendo aqui é para um dia mais negativo para as bolsas, né? Falando nisso, comentei dos Estados Unidos ontem, mas não falei do Brasil, né? Brasil que fechou com uma queda de 0,38%, mesmo com Petrobras subindo e subindo forte. Porém, foi só a Petrobras, né, que puxou aí o bonde. Para hoje, nos futuros, a gente tem um S&P caindo 0,23% e temos uma Nasdaq caindo 0,3%. Hoje temos um dólar mais baixo contra as principais moedas do mundo, né? O DXY aqui mostrando uma queda de 0,10%, e um dólar um pouco mais forte contra países emergentes. Dólar que, inclusive, lá na China está renovando aí as máximas das últimas semanas, né? A 7,31, tá? Agora baixou um pouquinho enquanto a gente conversa, mas estava 7,31 aqui no começo da gravação. Isso é ruim porque o chinês ele acaba ficando mais pobre em dólares, ele importa menos, ele consome menos, enfim, vira um efeito cadeia aí, né? Para a parte de agenda no dia de hoje, temos alguns dados lá nos Estados Unidos a ser publicado. Às 10h45 da manhã a gente vai ter a parte de PMI composto, que indica aí basicamente como que está o setor de serviços, que é bem interessante da gente olhar, tá? Isso é comentado pelo Jerome Powell, que é um setor que ainda não se mostrou em queda, né, a partir dos aumentos nas taxas de juros. Então aqui se vier em baixa é até interessante. Basicamente lá nos Estados Unidos continua aquela questão, né? O ruim é bom e o bom é ruim. Então a gente deve acompanhar aí às 10h45 da manhã essa questão do PMI. E às 11 horas da manhã a gente tem o ISM não manufatura de emprego lá nos Estados Unidos, que também é interessante ver. E tem o PMI ISM também às 11 horas da manhã, que esse aqui também é bem interessante. Se ele vier abaixo, deve dar um fôlego aí para as bolsas subirem, caso ele venha em linha ou até acima do esperado, aí acaba botando água no chope do pessoal, porque com uma atividade mais intensa, talvez seja necessário voltar com o aumento das taxas de juros. Por enquanto, as apostas na CME e tudo mais dizem que, a princípio, a gente não deve ter mais altas, pelo menos para esse ano aí. A parte de cortes, todo mundo gostaria que fosse ano que vem, já o mais breve possível, mas está muito condicionada a questão da inflação. Se ela vier muito próximo dos 2%, aí joia, dá para cortar bem e rápido, porém não é o que a gente está vendo, né? Lá a inflação ela deve sim desacelerar, com essa questão de aumentando a taxa de juros, mas deve ser gradual e bem suave, né? Então vamos acompanhando aí os dados e as falas também dos membros do Fed, né, para ver o que eles estão achando. Mas a princípio, na próxima reunião em setembro, dia 20, se eu não me engano, a gente não deve ter aumento não na taxa de juros lá nos Estados Unidos e a princípio não devemos ter mais no ano, né? Seria isso, meus amigos. A todos um grande abraço. Até mais.